Bom dia. É um prazer estar aqui, né? Normalmente, quando a gente vê alguém chorando, a gente acha que é tristeza, mas é felicidade, não é tristeza. Né? Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui hoje, né? E do quanto vocês abraçaram minha mãe enquanto ela esteve aqui. Então, para mim é um privilégio, né, estar aqui na frente pregando a palavra de Deus. E quando fala de Jesus, eu começo a chorar, desculpa. O tema da mensagem de hoje é: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. E eu botei como introdução o seguinte: siga Jesus pelo que Ele é e não por causa do que Ele pode te dar. E aí eu trago o ponto de multidão ou discípulo. Quem é você? Você está apenas na multidão ou você quer ter um relacionamento com Cristo? Você quer realmente ser discípulo? Você quer realmente estar perto dele, ouvindo a sua voz? E aí eu coloquei 2 pontos, que é ouvir e reter, guardar para você aquilo que a pessoa que está aqui na frente pegando a palavra vai trazer, ou você vai ouvir e vai sair daqui e evangelizar. Né? Porque a gente vê muito, hoje em dia, né, a gente vê muito o pregador como um artista. E, cara, na verdade, os verdadeiros pregadores são vocês, sabem? Que vão pelo mundo afora, no trabalho, na escola, aonde quer que você vá, levando a palavra, né? Quantas pessoas são impactadas pela vida de vocês? Né? E, às vezes, a gente não tem nem noção. Através da sua forma de agir, o cara olha e fala: nossa, aquele cara é cristão. Olha a atitude dele, como é diferente. E o texto bíblico, né, que eu peguei foi João 6,2, que diz o seguinte: eu uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. E eu gosto muito de Abraão, né, então eu fico vendo, cara, Abraão não tinha Bíblia, sabe? Abraão faz parte do Antigo Testamento, então ele apenas creu, né? Da mesma forma que Jesus aparece para a gente, Jesus também apareceu para Abraão, né? E Deus falou com Abraão e ele confiou. Imagina, você tem um filho só, que Deus te prometeu, você já está bem idoso, e aí Deus fala: eu quero o teu filho, sabe? Imagina, pastor Paulo, eu quero o Benjamim. E aí, enquanto ia subindo, né, Isaac olha assim: pai, já estamos com tudo aqui, só falta o sacrifício. E Abraão fala, né, Deus vai prover. E foi aí que surgiu o termo, né, Jeová Jiré. E Deus não permitiu, né, que Isaac fosse sacrificado. Então, assim, não tinha Bíblia. Né? Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil a gente crer no Evangelho do que antigamente. E aí eu botei como um ponto: o povo seguia um milagre ou o homem do milagre? E eu queria que vocês fizessem essa reflexão dentro do coração de vocês hoje. Eu estou seguindo um milagre, eu estou seguindo o que Deus está fazendo na minha vida, ou eu estou seguindo Deus simplesmente pelo que Ele é? Sabe? Por que eu estou seguindo Deus? Eu estou seguindo Deus por causa de uma bênção? Eu estou seguindo Deus pelo que Ele pode me oferecer? Sabe? E hoje em dia o que me pega muito é a teologia que está sendo entregue. Sabe? A teologia da prosperidade, o evangelho do coaching, que às vezes a pessoa não quer ler um milagre, ela só quer se sentir bem. Você vai vencer, você é o melhor, você pode. E, cara, se a gente não tiver Jesus, a gente não pode, a gente não é melhor, sabe? É tudo para a honra e glória dele. Né? Eu comecei a frequentar a igreja em 2018 e eu posso garantir para vocês que nesse tempo que eu estou na igreja, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Né? E vocês podem, né, que me conhecem, perguntar: mas poxa, você perdeu sua mãe tem 1 mês. Só que eu sei que ela está com Jesus agora, sabe? Né? Jesus me deu a oportunidade de estar ali no batistério junto com os pastores, batizando minha mãe. Então, assim, cara, desde que eu cheguei a Jesus, minha vida só melhorou. Até quando, nos meios das dores, né, a gente consegue sorrir, porque a gente sabe que Jesus está com a gente. E eu quero, assim, quando eu entrei na igreja, eu não sei se é porque eu vim do quartel também, e pela educação que a minha mãe me deu,
né, eu até brinquei com o pastor, eu tenho facilidade em obedecer, né? Para mim não é um peso, para mim é um privilégio. E, e eu via muitos, antes de entrar na igreja, eu via muitos escândalos relacionados, né, à igreja, a pastores, e eu falei, cara, se eu realmente acredito em Jesus, eu vou seguir a palavra dele, sabe? A Bíblia vai ser meu parâmetro. E se não tiver na Bíblia, eu não quero estar lá. E se tiver na Bíblia, se aquela igreja estiver pregando a Bíblia, eu quero estar lá, sabe? Eu quero ser servo, né? Eu quero ser filho. E aí comecei a buscar, e aí a Bíblia vai te dando entendimento. Quando você ouve algo, você, calma aí, deixa eu procurar na Bíblia. Não está aqui, está errado. Então, assim, não se baseie apenas pela pregação que você ouve na internet, que você vê lá nas redes sociais, né? Absorve aquilo e que seu parâmetro seja a Bíblia. Tá na palavra de Deus? Se tiver, amém. Guarda aquilo no teu coração. Se não tiver, descarta, né? Em João 6,14, diz que quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizará, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Eles creram porque eles viram, mas, porém, continuavam seguindo e buscando de forma errada. Eles só acreditaram porque viram. Eles não tiveram a fé de acreditar sem ver. Quando você não tem essa fé, você apenas vai pelo que vê. A gente sabe que os olhos são a janela da alma, né? Você pode ver um milagre, mas se seus olhos forem maus, você não entenderá o propósito daquele milagre. Você seguirá da forma errada, pelo propósito errado. E aí uma vez eu estava mudando de canal, né? E aí apareceu aqueles canais, né, daquelas igrejas, né, que né, faz entrevista com o demônio e tudo mais. E aí era uma parte tipo de agradecimento, né? E aí estavam os irmãos lá e o pastor, né, que estava lá, falou: irmão, qual a sua bênção? Né, o que Deus te deu? Aí a pessoa: pastor, Deus me deu um carro, aquele carro que eu sempre quis. Aí amém. Aí vinha outra pessoa: pastor, Jesus me deu aquele emprego que eu queria, né, me deu dinheiro. E aí tá, aí veio uma senhorinha, né? E aí o pastor perguntou: irmã, o que Deus te deu? E aí ela pegou o microfone e falou: pastor, Jesus me deu a salvação, não só a minha, mas da minha família. E aí o pastor olhou para ela: não, mas tá bom, irmã, o que Jesus te deu? Aí eu fiquei: caraca, tipo, a salvação, o que é mais importante que a salvação? Claro que quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Mas isso não pode ser o foco da nossa vida, né? É a salvação. Porque isso daqui, eu vou voltar para o pó, a gente veio do pó, a gente vai voltar para o pó, né? Então, por que uma roupa, um carro, uma casa, dinheiro é mais importante que o reino de Deus? Sabe? Onde não tem dor, não tem sofrimento, né? Onde não tem isso tudo de ruim que a gente vê aí. E a gente vive buscando, igual no Antigo Testamento, como se fosse a lei de Moisés, né? Mesmo depois de Jesus ter vindo, continuamos a achar que é por obra, e na verdade é a graça de Deus. Né? Antigamente, quando você pecava, você ia lá, oferecia um sacrifício, e pronto, estava tudo pago. Só que isso começou a ser recorrente. Pequei, vou lá, mato um carneiro, um cordeiro, um boi, pronto. Só que não era isso que Jesus queria. Né? E na palavra dele fala, o que agrada a Deus? Um sacrifício ou um coração contrito? Sabe? Um coração realmente que quer, um coração realmente que anseia pela vinda de Jesus. A lei se resume a amar a Deus, né? Porque muitas vezes não adianta a gente ouvir a Deus se a gente não tem a compreensão, né, das leis de Deus. E Jesus resume, né? Normalmente as pessoas falam amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Só que mais para frente Jesus diz: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como eu vos amei. E esse como eu vos amei eu dei a vida por vocês. Né? E eu posso falar de sexta-feira que a gente foi... Ah, tá. Tá.
E aí, sexta-feira, a gente teve uma missão, né? E aí, na classe de líderes. E aí, a gente saiu. Aí, a gente foi no Jacarezinho, na Quinta da Boa Vista, no Souza Aguiar e na Lapa. E aí, a gente viu... eu vou explicar, calma. Não foi o rolê, não, gente. Não foi curtir, não. A gente foi... A missão foi... A missão era a gente sentir o ambiente. A gente ver realmente a realidade que está fora da igreja, sabe? Realmente ser igreja fora da caixa, né? E aí, o pastor falou, se você sentir no seu coração de ir lá orar pelas pessoas, vai, né? E aí, né, passou as orientações, de nunca as meninas irem sozinhas, né? Sempre acompanhadas, né? Até por questão de segurança. E aí eu achei muito legal que a irmã Fátima foi a primeira aí, né? Tipo, a velha guarda puxando bonde, assim, e depois todo mundo foi. E aí, cara, fiquei muito feliz. E assim, depois do Souza Aguiar, né? O hospital, tá no hospital ainda mexe muito comigo. Né? E tava a Raquel toda hora, José, você tá bem? E eu tô bem, mas por dentro não tava tão bem, não. E assim, gente, quando a gente estava indo em direção à Lapa, né? No último ponto, eu estava no carro do Tyron, né? Com a Lúcia. E aí eu estava refletindo assim e veio muita vontade de chorar, sabe? Porque você vê uma pessoa numa situação de vício, né? Que foi o primeiro ponto, que foi no Jacarezinho, né? Lá perto da Boca de Fumo. Você vê uma pessoa na prostituição, né? Na Quinta da Boa Vista. Você vê uma pessoa enferma, né? No Souza Aguiar. Né? Nesses 3 pontos, não é porque a pessoa quer estar ali, sabe? É porque as condições da vida levou ela até ali. E sabe? E será que até aquele dia alguém cruzou o caminho daquela pessoa e falou de Deus para ela? Será que lá atrás, se alguém tivesse falado de Deus para ela, ela estaria naquela situação? Jesus nos chamou para isso, gente. Ide pregar o evangelho. Não é se quiser ide pregar o evangelho, não. Ide e pregar o evangelho. Independente se você é um pastor, se você é um ministro, independente do que você seja, né? Ide e pregue o evangelho. E eu queria que vocês guardassem isso no seu coração, sabe? Refletissem na sua casa. O que eu estou fazendo para Jesus, sabe? Eu vou para a igreja, sento e pronto, sabe? Será que nas oportunidades durante o dia, no seu trabalho, você está pregando o evangelho, seja através da sua vida, seja através das palavras? Então, assim, levem isso em consideração, sabe? Jesus não morreu à toa pela gente. E é muito legal se você vê aquela comparação, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar seu próximo como a si mesmo. Então, assim, não tem prova de amor maior do que essa. Você amar o seu próximo. E aí, eu botei aqui, né? Para eu contar sobre um devocional que eu fiz. E tem pouco tempo atrás, né? Minha mãe não estava internada ainda. E normalmente vocês não me viam no culto da manhã, né? Que não tinha quem ficasse com ela, eu ficava com ela. E aí eu botava na TV, a gente assistia o culto junto, a gente comentava sobre. E aí teve um dia da semana que eu estava em casa, e aí eu, né, fiz meu devocional, como se fosse um mini culto, eu começo adorando, oro, aí entro na palavra, aí oro para agradecer e termino louvando a Deus. E aí, o que Jesus falou comigo naquele dia não foi nada a ver com o que estava no estudo que eu tinha feito. E aí, Deus, né, eu senti muito, assim, não ouvi claramente a voz de Deus, né? Mas assim, eu senti muito no meu coração Deus falando comigo, José, tu me amas? E eu falei, claro, Deus. Né? Assim como o Pedro, claro que eu te amo. E até então, não estava claro na minha cabeça o que Jesus queria. E aí Jesus perguntou de novo, José, tu me amas? E aí, igual o Pedro, eu falei, te amo, Senhor. Né? E aí eu comecei a entender, se realmente tu me ama, tu está fazendo o que eu quero? E aí Jesus perguntou pela 3ª vez, José, tu me amas? E assim como o Pedro, né, já em prantos, chorando a beça, ajoelhado no meu quarto, falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Né? E aí veio muito forte no meu coração, né? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E ver essa situação que a gente viveu sexta-feira me deixou muito triste, sabe? Assim, eu amo pessoas. Né? Todas as faculdades que eu comecei e não consegui terminar era voltada para cuidar de pessoas, seja na área da saúde.
E aí eu falei, eu vou fazer RH, que RH cuida de pessoas, né? E eu falei, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu vou fazer RH, que RH cuida de pessoas. E Deus está me direcionando, né, para o meu verdadeiro chamado, né? O que Ele espera e o que Ele quer de mim. E aí eu trago um ponto muito importante que é, estamos trocando o pão da vida pelo pão que perece. A gente está trocando a salvação pela prosperidade. Eita, perdão, gente. Vou beber água aqui. Trocamos a salvação, trocamos as boas novas pela prosperidade terrena, pelo pão que perece, pela teologia da prosperidade. Ajuntamos tesouro na terra e não nos reinos dos céus. E eu não estou acusando ninguém, não estou apontando o dedo, muito pelo contrário, porque quando a gente faz um estudo para trazer uma palavra, a palavra fala muito com a gente também. E como vocês sabem, eu vou casar com essa mulher maravilhosa aqui. Minha digníssima. E a gente fica preocupado, né? Caraca, a gente vai casar, eu vou ser o provedor da casa, então tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, concurso público e não sei o quê. E aí Deus falou, José, até aqui eu não coloquei o alimento na sua mesa, até aqui eu não tenho cuidado de você, então não se preocupa. Em Mateus 6,21 diz, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, aquilo que você valoriza, você prioriza. Quem sabe não seja tempo de você rever seus valores. Cristo te espera de braços abertos. Nunca ache que é tarde para voltar. Poxa, eu fiz uma reflexão e vi que eu estava dando mais valor ao dinheiro. Deixa o dinheiro de lado e volta. Jesus está te esperando. Creia naquele que enviou Jesus Cristo. Creia em Jesus. E aí você vai me perguntar, mas tá, como eu creio em Jesus? Construa de fato um relacionamento com Jesus. Viva com Jesus. Pare para ouvir o que Ele quer de você. E aí eu coloquei assim, eu só sei o que minha noiva Andréia quer porque eu tenho um relacionamento com ela. Eu só consigo confiar nela porque eu convivo com ela, que é difícil a gente confiar em alguém que a gente vê de vez em quando. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, assim como você tem um relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, você só consegue confiar se você tiver esse relacionamento. Se todo dia você parar, abrir sua Bíblia, não importa a hora, fica à vontade, de manhã, de noite, de tarde, mas não deixe de estar lendo a palavra. Quando você começa a ler a palavra de Deus te confronta. E conforme ela te confronta, Deus vai mudando dentro de vocês diversas coisas. Irmãos, pelo amor de Jesus, não negligencie a palavra. Pelo amor de Cristo Jesus, não negligencie o devocional, não negligencie a intimidade com Jesus. Não é o José que está falando, é a palavra de Deus. E eu ficava pensando assim, nossa, no Jardim do Éden, Deus descia para falar com Adão e Eva. E hoje em dia, né, houve o pecado e tudo mais, e aí as pessoas foram se afastando. Só que hoje em dia a gente tem a palavra de Deus, sabe? Eu vi uma reportagem que milhares de pessoas morrem por dia sem ouvir a palavra de Deus, sem nunca ter ouvido a palavra de Deus. Não é eu ouvi e não quis. Não ouviram a palavra de Deus. Jesus nos chama para esse tempo. Ele nos chama para que a gente está aqui em comunhão e daqui a gente ir para fora, sabe? E eu gosto de ver bastante podcast, de procurar bastante artigo. E eu vi que a obra missionária tem diminuído bastante, sabe? As pessoas têm parado de apoiar, né? Os ministros, né, que estão indo lá levando a palavra, né, seja onde for, não tem recurso para chegar onde tem que chegar, não tem o apoio necessário, sabe? É muito confortável vir aqui, sentar num banco, ouvir a palavra e ir embora. Mas quem está lá fora falando a palavra de Deus, sabe? Quem está subindo a comunidade,
né? Quem está indo para a África, para o Japão, para a Coreia do Norte, eles entenderam a missão e estão indo. Claro, nem todo mundo tem esse chamado. E eu conversava muito com o pastor Paulo, né? Falava, pastor Paulo, eu quero cuidar de pessoas, eu quero tá trabalhando com isso. E o pastor Paulo falava, cara, na sua casa você está cuidando da sua mãe, da sua família, sabe? No seu trabalho você pode estar cuidando de pessoas. Na faculdade, na escola, aonde você estiver. Você não precisa necessariamente vir aqui em cima, você não precisa necessariamente assumir um ministério. Se quiser, amém, vai ser muito bem recebido. Só que... Desculpa, gente, é que eu começo a falar. A gente não foi chamado para ter destaque, fama, sucesso. A gente foi chamado para ir pregar o Evangelho. Então, assim, se Deus também te colocar aqui em cima, não se deixe levar pelos aplausos. Eu vi uma frase muito interessante, que é 2 coisas podem parar uma pessoa de Deus. O elogio e a crítica. Às vezes acho que é só crítica, né? Mas o elogio também para. Começa a me elogiar, e aí caraca, eu sou bom mesmo. Só que não, cara, é Deus, é a misericórdia de Deus. Antes de vir para cá, até aqui na verdade, quando eu cheguei eu estava chorando copiosamente. E falar de Jesus me emociona muito, sabe? Só o próprio Senhor Jesus sabe o quanto eu amo Ele e como Ele mudou a minha história. E o que Deus quer é que a gente busque a palavra dEle. E você? Você quer ter um relacionamento com Jesus? Você está disposto a ter um relacionamento com alguém que você não vê? Que é legal quando você tem um relacionamento com alguém que você abraça, você beija, você aperta a mão. Mas e com alguém que está do seu lado e você não vê? Você quer ter um relacionamento? Você está disposto a ficar 1 hora menos no celular para ler a palavra de Deus? Que às vezes a gente fica, poxa, não tenho tempo, meu dia é tão corrido. Mas tem um aplicativo no celular que tem como ver quantas horas você ficou no celular. E aí quando você pegar o celular e você ver que você ficou 10 horas no celular, qual a sua desculpa? Será que o TikTok é mais importante que as pessoas que estão lá fora morrendo? Você se compromete com o Senhor e Salvador da sua vida, não pelo que Ele pode te dar, e sim por tudo que Ele já te deu, que foi a salvação em Cristo Jesus. Uma coisa que me emociona muito é batismo. Então, os 2 batismos que eu participei, né, que foi do meu amigo / irmão Rian, e da minha mãe, eu acho que se não tivesse água, a gente tinha enchido, né, com as lágrimas. E aí, os pastores perguntam, você crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? E aí a gente fala, eu creio. E aí a gente submerso. E aí tudo aquilo que a gente fazia de ruim foi perdoado. Mas e daqui para frente? Você continua aquela mesma pessoa que entrou na água? Ou você é uma pessoa nova a partir do momento que você sai? Você realmente crê que Jesus é o único suficiente Salvador da sua vida? Irmãos, no nome de Jesus, vocês têm noção do que vocês falaram lá em cima? Eu creio. E quando você crê, quando você se relaciona, não tem como você ficar igual. Não tem como você ler a Bíblia todo dia e você permanecer no adultério. Não tem como você pegar e ler a Bíblia todo dia e você continuar no vício das drogas, na prostituição, na bebedeira, na fofoca, na glutonaria. Não tem como, gente. Não tem como. Jesus começa a te confrontar e aquilo que você fazia começa a ficar nojento, você sente repulsa, sabe? E quando você vê alguém que passa pela mesma coisa, né, diferente do que muitos lugares falam, você não fica com nojo daquela pessoa, você fica com, caraca, eu quero ajudar aquela pessoa, eu já passei por isso, eu já sofri com isso. E aí você evangeliza, você ora. E eu quero que vocês entendam que não é eu que faço a obra, não é vocês que fazem a obra, é o Espírito de Deus em vocês. Mas como a obra vai ser feita se você não tem intimidade com Jesus?
Quando você está lá na faculdade, e a faculdade é um ambiente caótico para quem é cristão, e te questionam, mas tá, por que Deus permite que crianças morram de fome? E aí? Se você não tem embasamento bíblico, você vai falar o quê? Você fica calado. Você começa a evitar estar em rodas de amigos, você começa a não se comportar como um cristão, porque você não sabe o que falar, você não sabe, não rebater como se fosse uma briga, mas você não sabe com qual argumento, com qual versículo você vai falar, olha, não é dessa forma. Sabe, o pecado entrou no mundo, e aí começou a degradação, e aí vai. Então assim, se você não tem um relacionamento com a palavra de Deus, como é que você vai evangelizar? Sabe, e uma coisa que me deixou muito triste também, né, nessa missão que a gente teve, é você chegar para a pessoa, claro, a pessoa não é obrigada a aceitar, mas você aceita uma oração? E algumas pessoas falam, claro, a oração sempre é bom, só que teve gente que recusou também. E eu fiquei me perguntando, por que será que ela recusou? Será que foi alguma experiência ruim que ela teve em alguma igreja? Será que foi um pastor que, usando a sua autoridade, dada por Deus, se aproveitou daquela pessoa? Será que foi porque é tanta decepção que ela acha que ela não tem mais salvação? Poxa, eu estou na prostituição, sabe? Eu durmo com vários homens. Deus não vai me querer assim, e não é isso, gente. Deus veio para os doentes, e não para os que estão são. Nós precisamos, no nome de Jesus, viver um relacionamento com Deus, pois dessa maneira, as bênçãos serão derramadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não buscar em primeiro lugar as bênçãos, e aí Jesus será acrescentado. E a maior delas, a maior bênção que Jesus pode nos dar é salvação em Cristo Jesus. Né, tem aquela música que eu acho muito legal, que é Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se você tem um câncer, né, e em vida Deus não te cura, você vai deixar de adorar a Deus por isso? Sendo que você tem a salvação, que é muito mais importante. Se você entrou na igreja pobre e você morre pobre, você vai deixar de adorar a Deus por isso? E minha mãe, assim, ó, chorando, né, ela sempre me questionava, acho que Jesus não me ouve, porque eu peço para Ele a cura e Ele não me cura. E ela se questionava, né, por que, Senhor, por que um câncer em mim? Tipo, a minha avó morreu de câncer, minha mãe tinha 11 anos, 13 anos, se não me engano. E a minha mãe também morreu de câncer, né. E aí ela me questionava, aí eu falei, mãe, né, para quem não sabe, minha mãe já tentou suicídio diversas vezes, né, foi um problema dela com meu pai, e Deus não permitiu, né, ela tomou, acho que foi 3 caixas de Rivotril, né, e Jesus não permitiu, eu ia para a escola aos prantos, porque eu sabia que minha mãe ia tentar alguma coisa, porque não ia ficar ninguém em casa, então eu vinha de Olaria, correndo até a minha casa em Ramos, para ver como é que minha mãe estava quando acabava a aula. E eu não conseguia estudar, e aí acabou que eu repeti de ano e tudo mais. E aí uma vez eu cheguei em casa, tudo trancado. Aí tinha a janela do basculhante, e eu vi que estava saindo um cheiro de fumaça de dentro do banheiro, né? Aí na época eu não sou grande, e na época eu era menor ainda, eu consegui entrar pelo aquele espacinho do basculhante, quebrei o basculhante, ainda caí de cabeça no chão. E minha mãe estava sentada no chão, dopada de remédio, ela tinha tocado fogo no próprio corpo. E aí eu falava, mãe, lembra daquelas situações, tudo mais? Ela falou, lembro. E eu falei, será que o câncer não é a última alternativa que Jesus achou para falar, filho, eu estou aqui, vem para mim. Sabe? E aí eu me pergunto, se não fosse o câncer, será que minha mãe teria se batizado? Sabe? Às vezes as coisas acontecem na nossa vida para a gente, ó, acorda, eu estou aqui. Eu não quero que você vá para o inferno. Gente, milhares de pessoas morrem. Vocês acham que Deus quer isso, que Jesus quer isso? Vocês acham que, no último ponto que foi na Lapa, né, eu não consegui ir porque eu realmente não estava me sentindo bem. É fácil, não fácil, mas é compreensível você entender quando alguém está no vício, quando alguém está na prostituição,
quando tem pessoas no hospital, porque não é aquilo que ela queria, sabe? Mas as situações da vida levaram elas até ali. Mas uma pessoa que está na Lapa, bebendo, se divertindo, o que será que levou ela até ali? Ela acha que está feliz. Ela está bebendo, ela está usando a droga, ela está com os amigos, todo mundo rindo. Mas será que ela realmente está feliz? A gente tem um vazio dentro do nosso peito que só Jesus preenche. E quando cremos na salvação, anunciamos as boas novas. As pessoas que amamos e as pessoas que não amamos tanto assim. Fomos chamados para ir e pregar, para pregar e fazer discípulo. Não é o pedido, é uma ordenança. É o meu, o seu, o nosso. Chamado, né? Porque eu ficava muito... Eu sofria muito, né? Deus, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Você quer que eu seja do som? Você quer que eu fique na câmera? Você quer que eu vá à igreja? Não, o que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. E aí ele fala, cara, você não precisa ir muito longe, né? E de pregar o evangelho. Então, assim, eu me converti em 2019, são 4 anos, né? E eu tenho vivido muitas coisas nesses 4 anos. Misericórdia. É a graça de Deus mesmo que me sustenta, porque eu acho que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, sabe? Eu tenho que ficar lendo e relendo. Eu não sou também de decorar versículos, então assim, eu falo, gente, está na Bíblia, procura lá, não é ideia minha. Vocês vão achar lá. Eu sei se está no Antigo ou no Novo, né? Mas aonde está perto, mas eu não tenho facilidade de gravar versículo. E Deus tem me usado, né? Quando eu era pequeno eu era gago, eu fiz fono. De vez em quando eu dou umas rateadas ainda. Mas assim, eu era vesgo também. Eu era o pacote completo do bullying. E nordestino, né? Então, sotaque, dentuço, misericórdia. O André pegou o melhor José, 2.0, né? E assim, gente, e é muito fácil você ver Jesus na sua vida, quando você começa a ler a palavra. Caraca, a gente veio da Paraíba, no ônibus quente, que não tinha nem ar-condicionado, 3 dias de viagem. A gente foi morar na casa de uma tia minha, temporariamente, só que a gente teve que sair, porque o meu primo colocou fogo na minha bochecha. E aí a gente foi lá para Ramos, onde eu estou até hoje na casa. Aí a gente passou fome, né? Meus pais deixavam de comer para a gente comer, e a escola foi uma benção, né? A escola pública, que 10 horas da manhã a gente já está almoçando. Então assim, aí eu almoçava na escola, e aí, cara, como é que Deus foi provendo, sabe? Mesmo em meio às dificuldades, em meio às decisões erradas que meu pai teve. Graças a Deus melhorou bastante, eu sou muito grato a Deus, amo Ele, né? Não é porque Ele errou que eu vou deixar de amar meu pai. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Então, assim, faz uma retrospectiva na sua cabeça. Olha o que Deus já tem feito. Deus conhece a gente antes da gente nascer. E o principal ponto que a Bíblia indica é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente foi chamado para ter um relacionamento com Deus. E é impossível, gente, é impossível você amar a Deus e você não amar seu próximo. Se você não ama seu próximo, independente de quem seja, você não ama Deus. Eu sei que essa é uma realidade dura, é uma palavra dura de ouvir, mas nos dias de hoje, onde a gente está acostumado, sabe, com as doces mentiras que as pessoas têm nos dado, a gente ignora o amargo sabor da verdade, sabe? E a verdade é, nós não merecemos. Ele nos amou primeiro, né? Não é, nossa, eu preciso de Jesus, vou buscar Jesus. Não, José, eu te amo. E aí a gente desperta e, caraca, Jesus, eu te amo. E tudo isso se resume nas boas novas. Estou acabando já. E isso se resume nas boas novas, gente. E de pregar o Evangelho. Salvação em Cristo Jesus. E, cara, ontem quando cheguei em casa, né, no sábado, no caso, que seria, né, Deus me confrontou muito, né. Eu e o Igor até, a gente falou sobre, cara, como essa experiência foi maravilhosa. Eu agradeço muito, pastor Alex, por essa oportunidade porque, assim, eu amo pessoas, eu amo vocês, eu amo cada um de vocês. E uma vez eu falei aqui, né, numa roda de oração, que o que faltava em mim, Deus completou através da vida de vocês. Então, assim,
Ser igreja não é a gente se reunir aqui, ouvir o culto e ir para casa. Ser igreja é a gente estar lá embaixo, no momento de comunhão, trocando aquela ideia, almoçando juntos, sabe? A minha mãe não conseguia vir aqui, né, por causa das dificuldades dela, então as irmãs foram até lá em casa, sabe? Oraram com a minha mãe e era nítido, né, como o sorriso esbanjava no rosto dela, quanta preocupação, o pastor Alex, a irmã Cláudia foram lá em casa também e mudou até a visão do meu pai em relação ao pastor, acredita? Porque a gente é acostumado a ligar a TV e, nossa, o pastor adulterou, o pastor está roubando os irmãos, e ele me questionava, pô, tu vai dar dinheiro para o pastor? E é engraçado que a gente tinha muito confronto quando eu comecei a vir aqui para a IBCO, né? Um confronto que a gente não tinha quando eu ia para outra igreja. Que era, pô, quem tem que ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, quem tem que ficar na igreja, tem que dar dízimo e não sei o quê. E né, um tempo depois, né, não é nossa função brigar. Então assim, eu não falava, calma aí mãe, calma aí pai, eu vou mesmo e pronto. E não é na rebeldia, sabe? O Espírito Santo nos ensina a ser manso. E aí um tempo depois eles falavam, ué, tá em casa, não vai para a igreja não? Eu falei, não, hoje não tem nada não, hoje está tranquilo. E assim, é lindo ver isso, sabe? Eu não escondo de ninguém que meu sonho é batizar meu pai, minha irmã, meu sobrinho. Eu até brincava, né, que o Jean até me zoava, que a primeira vez que eu abri o culto, eu falava, a gente sai da igreja querendo pregar até pro cachorro, a gente vê o cachorro, Jesus te ama, árvore, Jesus te ama, e meu cachorro ficava me olhando, tipo, amém, né? E eu queria fechar lendo João 6, do 35 ao 40, né, que diz o seguinte, e Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Não importa como você está, não importa se você tem uma relação, né, homoafetiva, se você é um drogado, se você bebe, se você adultera, não importa, vem. Só que aí eu também te digo, depois que você vem, não tem como ficar como você estava antes. Mas é natural, fica tranquilo. Às vezes dói, mas vai acontecer. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Se Jesus, que é Deus, que é Filho, não veio para fazer a vontade dele, quem dirá nós, meros mortais. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando minha mãe faleceu, eu fiquei triste, obviamente. Até hoje eu choro. É muito difícil, principalmente eu que era muito apegado para minha mãe. Ela até brigava comigo, que eu já com quase 15 anos de idade, eu pedia para ela me levar na escola, né? Que eu falei, senhora, minha mãe me leva na escola, que quer ficar em casa. E os meus amigos me zoavam, né? Cara, tua mãe te traz, eu falei, qual o problema? É minha mãe. E com Jesus não é diferente, né? Cara, tu adora Jesus, qual o problema? Cara, tu adora Deus, qual o problema? Ele é o meu Pai. E uma coisa que eu conversei com a minha irmã, eu falei, Carla, entenda que a morte não é um adeus, é um até logo. Né? Em breve todos nós nos reencontraremos na glória. Né? E eu vou ficar muito feliz, sabe, de ver a Mirth, de ver minha sogra, a família, né, da minha noiva, o Alexandre, a Andressa, de ver todos vocês. Sabe, de ver a Dani, o Pablo. Claro que demore, né? Mas vou ficar muito feliz de ver o Alan, de ver a Andressa, de ver todos vocês. Poder dar um abraço em vocês. Quando vocês chegarem no céu, procura perto de Paulo e de Jesus. Eu vou estar com eles lá, né? Eu vou estar seguindo assim. E que Deus abençoe todos vocês. Eu não estava realmente chorando de tristeza, era de felicidade. Deus sabe o quanto eu amo vocês e o quanto vocês são importantes na minha vida. O quanto cada abraço que me foi dado no momento de luto e antes do luto me fortaleceu para estar aqui hoje. Para quem não sabe, eu já tentei contra a minha vida durante um período
E assim, era corda que se arrebentava, não tenho problema em contar isso, né? Trabalhava de entregador de farmácia, então de bicicleta. E aí eu tava andando na contramão da via, né? E aí eu tava na base de Rivotril, Paroxetina, né? Entre outros remédios. E eu falei, cara, isso aqui não é vida. Só que eu não queria morrer, sabe? Eu amava muito a minha mãe, principalmente, e minha cachorrinha, né, de estimação. E eu falei, cara, eu não posso deixar elas sozinhas. Só que no momento de infinita tristeza, eu peguei com a minha bicicleta e me joguei. Tipo, eu tava muito próximo do carro e me joguei na frente do carro. Só que alguma coisa me jogou no sentido contrário. Eu me estatelei todo no chão. Agradeço a Deus por isso. E eu fico, caraca, quando eu tinha uns 15, 16 anos de idade, eu não me imaginava passando dos 25. Hoje em dia eu já tô com 31. E vou casar, tô aqui na frente. Deus me deu uma segunda família maravilhosa. Deus me deu líderes que eu tanto amo. Não falo tanto, mas eu amo muito vocês. A família de vocês me inspira. O pastor Alex com a Cláudia, a Sofia, o pastor Paulo com a Dani e o Benjamin, que eu falo que é meu irmão, né? Porque José é Benjamin. E amo essa diretoria, amo a juventude, amo os idosos, amo todos vocês, de verdade, não é da boca para fora. E, por favor, gente, no nome de Jesus, que ninguém aqui saia igual entrou. Que ninguém saia daqui hoje com o pensamento de que, poxa, eu sou velho, poxa, eu sou muito novo. Minha mãe, analfabeta, nordestina, doméstica, quando ela falava com as amigas dela no telefone, ela falava, agora eu sou evangélica, com a maior felicidade. E ela falava, Jesus mudou minha vida. E assim ela evangelizava. Então você não precisa fazer 4 anos de teologia, mestrado, doutorado. Se quiser, amém, faça. Mas esse não é o parâmetro, sabe? E de pregar o evangelho. Obrigado, gente.